Qual a calibração correta para detalhes como letras pequenas? Qual a calibração correta para detalhes como letras pequenas? Pessoal, tô vendo as perguntas, eu já respondo, viu, do chat aí. Então vamos lá. Eu recebi isso aqui nos stories. Primeiro, o que seria uma letra pequena ou detalhes com letras pequenas? Imagino que quem fez essa pergunta tá bugado, tô vendo nada. Acho que não começou ainda. Foi aí? Não tô entendendo. Deve ter começado, né? Beleza. Então, qual a calibração correta para detalhes como letras pequenas? Ó, o que é uma letra pequena? Eu acho que eu até fiz uma peça quando eu respondi superficialmente nos stories. Seria isso aqui, né? Uma impressão. Cadê o chat? Deu o vídeo. Uma impressão como essa daqui, né? Letras pequenas, detalhes pequenos. Então, isso seria um detalhe menor, uma letra pequena. E por que isso aqui é importante? Por que a gente vai atrás de fazer peças assim? Deixa eu só ligar um negócio aqui. O YouTube deu certo? Ah, beleza então. Por que a gente vai atrás de fazer esse tipo de peça aqui? Porque eu acho que primeiro, né, é um nível de personalização para você colocar nome, seja numa peça que você quer personalizar, alguma peça que você quer identificar, algum suporte que você quer fazer, algum porta, alguma coisa, algum recipiente. E é bom você poder identificar. E com impressão 3D a gente tem esse nível de personalização muito alto sem ter um custo absurdamente ou talvez sem ter nenhum custo adicional para fazer isso. Então por isso que é importante, tá? E qual que é o maior problema de fazer letras pequenas, né? Como foi a pergunta que eu recebi. Eu separo em, na verdade, dois problemas. O primeiro seria a largura errada de extrusão. Por quê? Se você não está extrusando uma largura que é correspondente à largura da peça, você pode talvez fazer com que o fatiador desconsidere aquela peça e isso não vai imprimir, isso não vai sair na sua peça. E o segundo problema, né, ou o segundo maior problema, assim dizendo, seria superaquecimento. Se eu estou falando aqui de uma peça detalhe pequena, uma peça fina, você pode ter um superaquecimento porque é pequeno, vai ser impresso rápido e o bico vai deixar acumular calor lá se você de fato não organizar. Travou? Me fala aí porque aqui tá normal, beleza? Para mais alguém do Instagram travou, me fala aí para eu saber se é só pro Josué. Então, os dois maiores problemas seriam a largura errada e um superaquecimento. Tá, como que a gente melhora? Eu vou passar agora problema por problema, assim dizendo, ou solução por solução. Primeiro, largura errada. Quando você quer escrever alguma coisa, você tem que pensar o seguinte: você pode fazer a correção na modelagem, mas agora se você não tem acesso, por exemplo, à modelagem, não foi você que fez o arquivo, valeu. O que você pode fazer? Você tem que pensar o seguinte, né? Você tem que medir a largura da letra. Por exemplo, tem um plugin, eu esqueci o nome agora, como é que chama? Meu Cura tá aberto aqui, enquanto isso eu vou ver se eu consigo. Ah, tá aqui, ó. É o... Cadê? Será que eu não instalei nessa versão do Cura? Eu não vou lembrar o nome agora. Mas tem um plugin do Cura, eu vou abrir o outro enquanto isso aqui, que ele te dá uma régua para você medir a largura de qualquer peça da sua impressão. Então, o que acontece? Vamos supor que eu medi a letra aqui. Vamos pegar um caso, não lembro quanto que eu fiz aqui. Mas vamos supor que deu 0,5. Tá, Pablo. A letra que eu quero escrever, o detalhe pequeno, fino, né? Tem uma largura de 0,5. O que eu tenho que fazer? Achei aqui o... eu não consigo achar o plugin. Agora eu não sei. Que loucura. Ah, mas tá certo. É porque ele não vai aparecer aqui. Disfarça. Então, se a largura é 0,5, o que a gente tem que fazer? Multiplica por 1,5. Por quê? Vamos fazer a conta aqui. Se eu tenho uma largura de escrita 0,5, multiplico por 1,5, eu vou chegar em 0,75. Arredonda para cima, 0,8. Isso quer dizer que para eu escrever uma largura de 0,5, eu tenho que ter um bico pelo menos 0,8. Para a versão do Cura acima de 5,
ele faz uma largura adaptável. Então, se você está usando o bico 0,8, ele pode imprimir até uma largura 0,5, porque ele reduz... Essa aqui é isso mesmo a conta? Pera aí, é 0,5... tá certo. Porque ele consegue fazer até 30% menor. Então, 0,8 vezes 0,07, né? 30%. Daria 0,56. Ainda não daria, então. Então, tem que arredondar para arredondar errado, né? 0,56 ele não faria ainda. Então, na verdade, a conta não é essa, não. Pera aí. 0,8 do 0,7. Você tem que multiplicar por... Na verdade, por 1,14. Então 0,5 do bico vezes 1,14 aumentaria... então o bico 0,6 já faria, é isso mesmo. Agora que eu estava fazendo as contas errado. Então se eu uso um bico 0,6 e eu tiro 30%, seria multiplicar por 0,70%. Ele já faz uma largura de extrusão acima de 0,42. Então para o 0,5... Entendeu? Você já conseguiria uma largura 0,5, você já faria com o bico 0,6. Onde eu quero chegar? Resumindo, não sei se ficou clara a conta, mas se você tem uma largura de extrusão que é muito pequena e você não tem acesso ao arquivo, não foi você que fez e você quer escrever e não está saindo, você pode usar um bico um pouco mais grosso, porque tem versão do Cura acima do 5, que ele diminui um pouco a largura de camada. Então o bico está aqui, ele diminui a extrusão, faz um pouco mais fino. É a primeira forma de corrigir, né? Ou melhor, de melhorar essas impressões de texto. E segundo problema, que seria o superaquecimento, eu vou resumir aqui o passo 5 da técnica 7P que eu ensino nos alunos lá no curso. O que é o passo 5? É exatamente a parte de finalização, que é a parte que fecha a peça. Essa parte aqui é uma finalização, é quando termina e faz a escrita. Ou mesma coisa para essa peça aqui, ó. Esse laranja aqui também é finalização. E qual que é o cuidado que você tem que ter com finalização? É o superaquecimento. Eu chamo isso de RPA, que é uma região pequena e alta. E como é que você corrige isso ou melhora isso? Ou melhor, o que é o problema disso, né? Você tem um RPA, você tem uma região pequena e alta que o bico vai fazer e ele vai para outro lugar e volta e vai e volta. Ele é tão pequeno que ele volta rápido e acaba superaquecendo. Se superaquece uma camada, na verdade o bico começa a jogar material onde não está refrigerado, uma camada vai esquentar na outra e você borra. Já vi gente me perguntar usando até esse termo, por que a escrita borra? Por conta do superaquecimento. Então tem algumas soluções. Primeiro, você faz mais de uma peça por vez. Faz uma peça com RPA aqui, né? E outra peça com RPA aqui na mesa. Então o bico faz essa aqui, depois ele faz a outra, faz aqui, faz a outra, faz aqui. Qual que é a vantagem disso? Quando ele faz uma e vai fazer a outra, essa aqui refrigerou e aí já secou. Primeira solução. A segunda, você fazer uma torre de sacrifício. Faz uma peça aqui, você não quer imprimir outra peça tão complexa do outro lado, faz só um cubo, um cilindro alto lá, um quadrado. Para quê? Para gastar tempo fazendo para outra parte secar, certo? E a outra, vamos supor que você não quer fazer duas, você não tem espaço. E aí você pode, primeiro, muito simples, né? Eu acho que poderia falar até antes disso em alguns casos. Simples fato dessa peça, por exemplo, eu reduzi a temperatura o máximo que eu pude. Para quê? Para já entregar um calor menor. Então essa peça aqui, que ela é até um pouco larga, então quando faz aqui e faz lá, ele dá tempo. Então reduz velocidade, temperatura mais baixa, fez uma letra aqui, fez a outra, quando tá voltando para a primeira, refrigerou, certo? Então essas são algumas soluções, porque, como eu falei, ó, só para lembrar quem chegou agora, a primeira pergunta que eu recebi é: qual a calibração correta para detalhes como letras pequenas? Primeira coisa, largura de extrusão. O seu bico não pode ser muito maior, ele não pode ser, pelas contas que eu fiz, 20% maior que a 15% maior, né, que a largura da sua linha. Vamos supor que o bico é 0,6 e aí você quer imprimir 0,6, né? E você quer imprimir uma linha de 0, se eu tirar 30%, vai ficar os 0,42. Então, ele vai fazer em 0,42, 0,43, mais abaixo disso vai desconsiderar. É muito fino o bico, vai deixar que lá, não vai deixar, ele vai desconsiderar
e não vai imprimir. E a segunda coisa, a temperatura, né? O superaquecimento você tem que evitar para não acumular calor e não estragar. E como já me perguntaram uma vez, eu lembro desse termo que comecei a usar também, borrar a escrita.